Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a controvérsia e velha questão sobre a privacidade na Google. Será que estamos seguros? Fica aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje começo com uma pergunta. Cada um de vós preza pela sua privacidade? Pois bem, a notícia de hoje que eu vos trago não é muito animadora. Após o novo processo judicial que está a decorrer nos Estados Unidos, nomeadamente no Arizona desde o ano passado, tornou agora público que a gigante americana Google tem tornado cada vez mais difícil o acesso às definições onde tem as opções sobre a privacidade. O que claramente é contraditório com aquilo que agora foi anunciado recentemente no seu evento para desenvolvedores, onde falaram de peito cheio as intenções claras para melhorar drasticamente a privacidade sobre o utilizador. Só que este processo tem demonstrado que estas medidas que ela tem tomado são justamente contraditórias e ao contrário do que aquilo que ela anunciou neste evento. E o pior é que ela, entre aspas, tem coagido as fabricantes que usam o seu sistema Android para que elas também possam tomar medidas neste sentido. Uma das medidas que gerou bastante controvérsia dentro das suas portas, e neste caso falo por parte dos colaboradores da própria Google, os chamados Googlers, é que estes estavam impossibilitados de aceder às informações relacionadas com as suas localizações, sem que a Google recebesse exatamente as mesmas informações. Ou seja, se um funcionário queria saber uma informação relacionada com uma determinada localização, como por exemplo números de porta ou até mesmo edifícios que serviriam como ponto de referência, a Google também saberia exatamente as mesmas informações. Sabemos que ao longo dos anos este tem sido um tema demasiado delicado para a gigante americana, quando o tema é relacionado com a privacidade, pois conforme já vos falei várias vezes, ela depende deste tipo de informações para alimentar o seu próprio negócio. Ou seja, este é o seu ganha-pão principal. E acreditamos nós que muitas das decisões que são tomadas no seu núcleo interno são em prol de quem paga por estas informações e não pelo cliente final, que neste caso somos nós. Estas medidas reveladas neste processo judicial mostraram que a Google tem conseguido, de uma forma muito astuta, impedir que os utilizadores ativem estas opções, que impeçam a recolha dos seus próprios dados. Não ficando por aqui, os documentos do processo se revelaram também que a cada nova versão de Android, estas opções que eu tenho-vos falado até agora eram movidas propositadamente para longe do foco do usuário, o que revelou uma certa má-fé de quem tomou este tipo de decisão. Os advogados da acusação mostraram que uma das fabricantes que terá aceito esta proposta por parte da Google terá sido a LG, justamente aquela que fechou o negócio na área mobile, o que nos seus aparelhos escondeu de uma forma liberada estas ditas opções, ou seja, quando os seus aparelhos ainda estavam em uso e que ainda, de certa forma, ainda estão em uso, ela escondeu mesmo de forma liberada estas ditas opções. Por fim, o mais grave e o que foi dito pelos advogados da acusação é que mesmo que os utilizadores tenham escolhido bloquear este tipo de acesso, este tipo de recolha, a gigante americana, de forma ilegal, ainda assim recolhia os ditos dados.
E eu trouxe-vos esta notícia de quem durante muitos anos tem usado o sistema Android e que ainda de certa forma usa, né? Porque apesar de ter todo um ecossistema da Apple, ainda tem aparelhos cá em casa com sistemas Android e ainda tenho muitos amigos, muitos familiares, muitos colegas de trabalho que usam o sistema Android e que muitas dessas pessoas são pessoas que eu lido diariamente, com quem eu também troco impressões, troco informações e falo a respeito sobre esse sistema, ou seja, é um sistema que me diz muito, ao qual eu estou muito por dentro e sei como tem funcionado. Eu posso vos dizer que talvez de uma forma ingênua, durante muitos anos, não acreditei que esta empresa recolhesse assim de uma forma tão liberada os dados conforme se tem-se demonstrado nestes últimos anos. Talvez era um pouco ingênuo, talvez acreditasse que isso não era bem assim, mas de facto eu também não tinha tanto conhecimento que a Google fizesse deste negócio o seu negócio principal. Ou seja, eu tinha de certa forma conhecimento que ela recolhia dados, mas achei que fosse uma coisa mínima, achei que fosse uma coisa intermédia, que era uma coisa considerada de segundo plano, mas nunca achei que fosse o foco principal, que fosse o negócio principal desta empresa, a recolha dos dados e, neste caso, a venda desses dados. E a mim, de certa forma, o que a mim me diz respeito, choca-me um bocado como é que uma empresa destas, se vocês recuarem um pouco no tempo, nos episódios anteriores que eu tenho batido bastante nesta tecla, tenho questionado muito como é que uma empresa gigante como esta, que tem bilhões, milhões, milhares, centenas, dezenas de utilizadores em todo o mundo que usam este sistema, e não falamos só na parte dos smartphones, porque felizmente ou infelizmente, do ponto de vista de como vocês queiram ver, o sistema Android é usado em vários tipos de sistemas. Vai desde smartphones, vai desde smart TVs, vai desde boxes Android, o sistema vai de tablets, o sistema é implementado em qualquer lado, já até de uma forma pode-se até burlar, conseguir pôr este sistema até num PC desktop, ou seja, este sistema consegue-se infiltrar em vários tipos de dispositivo eletrónico. E não consigo perceber, e talvez nunca conseguirei perceber, como é que uma empresa tão grande como estas tem a necessidade de ainda que este negócio seja o seu negócio principal. A gente sabe que é uma empresa capitalista, que é uma empresa que está ali para fazer dinheiro, não está ali para fazer caridade, não está ali para fazer boas ações, mas sendo uma empresa que tem tantos bilhões de utilizadores e que está implementada em tantos sistemas em todo o mundo, que talvez houvesse mais um bocadinho de respeito, houvesse mais um bocadinho de zelo por quem usa o seu sistema, porque apesar de ser um sistema open source, né, em que pode ser acedido e modificado e usado de forma free, né, de uma forma grátis, porque é um sistema open source, ainda assim ele é implementado em dispositivos que não são gratuitos. Ou seja, se eu quiser usar um sistema Android, onde ele está implementado, esse dispositivo custa dinheiro. Ou seja, foi pago por esse dispositivo. Se ele tiver numa Smart TV, essa Smart TV foi paga, foi comprada, ela não foi dada. Se esse sistema estiver num tablet, se estiver num smartphone, esse smartphone ou esse tablet não caiu do céu, não apareceu por ato de mágica. Ele teve que ser comprado. E essa é a questão que eu faço, é se um utilizador paga com o seu suor, com horas do seu trabalho, para conseguir juntar ali um dinheirinho, para conseguir comprar um dispositivo, ou seja, esse dispositivo teve o seu preço, né? Não foi uma coisa gratuita, e se dentro desse dispositivo está um sistema operativo, porque é que então, se é uma coisa que foi paga, apesar de ser um sistema operativo gratuito, e mesmo assim não há um olhar diferente sobre isso?
se o mercado tecnológico é tão abrangente, é tão livre ao ponto de a tecnologia não ter limites, se o mercado é tão grande em que se pode apostar para qualquer lado que é difícil que não dê sucesso, porque é que esta empresa não opta pelo seu negócio principal ser algo diferente do que aquilo que é nos dias de hoje? E vemos constantemente empresas como a Google, como a Apple, como a Samsung, como a Huawei, como a Xiaomi, constantemente metidas em processos em tribunal sobre as coisas mais escabrosas que a gente possa imaginar, onde o foco desse processo é o utilizador. Ou seja, não é estão a meter o processo em tribunal porque a Lua mudou de sítio e agora tem uma cor diferente. Não! São processos que envolvem o utilizador, ou porque houve vazamento de dados, ou porque houve recolha de dados indevidas, ou porque vendeu informações, ou porque é sempre qualquer coisa em que envolva o utilizador. E não há um mínimo de respeito, não há um mínimo de zelo, justamente por quem fez de tudo, entre aspas, para pôr estas empresas no sítio onde elas estão. Ou seja, se elas hoje em dia têm a riqueza que têm e estão no lugar de destaque onde estão, com os seus lucros de perder de vista, é justamente por causa desses mesmos utilizadores que pagaram por esses aparelhos e que permitiram a estas empresas estar onde estão. E a mim me custa a entender é que não há um mínimo de zelo, não há um mínimo de preocupação por zelar pelo bem-estar desses mesmos utilizadores que acabam por utilizar estes mesmos sistemas diariamente. E por isso é que eu volto agora no fim de todo esta leitura, todo este processo, toda esta notícia que eu vos trouxe hoje, é porque Google. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.